Fala, meu povo, meus queridos, minhas queridas, estamos começando mais um episódio do nosso podcast e como não é diferente, eu recebo aqui quem eu quero, a hora que eu quero para falar o que eu quero. E eu estou recebendo um grande amigo meu, porque esse projeto é para compartilhar com os meus amigos. E como não podia ser diferente, estou recebendo um grande amigo meu, esse cara que é professor, orientador educacional, já foi vereador, já foi coordenador adjunto da Coordenadoria Regional de Educação de Santa Rosa, 17ª Coordenadoria Regional. Ou seja, hoje vamos falar de educação porque o cara é professor, né? E vamos falar também de política, porque o Gelson também é coordenador regional do PDT da Fronteira Noroeste. Professor Gelson Filipim, é um prazer enorme te receber aqui no meu podcast, meu amigo. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é nossa. Prazer é todo meu, Robson, uma honra, me sinto lisonjeado em estar aqui, né, participando desse movimento, desse evento, dessa ousada iniciativa do amigo, de falar com os seus amigos, com os nossos amigos, enfim, fazer mais amigos, criar, inovar, inventar e fazer a diferença nessa sociedade que está carente de boas iniciativas. É isso aí, né? E hoje, como é de praxe, então eu quero que o Gelson se apresente. O Gelson fale do Gelson e um pouco do caminho que fez com que você se tornasse quem é hoje. Olha, no 20 de janeiro de 1968, o meu avô deu uma galinha, um galo do terreiro, um carijó de quase meio metro de altura, para a parteira Amabilizine, que me trouxe junto com a minha mãe, me trouxe ao mundo no dia do padroeiro da nossa paróquia de Alegria. E a gente, feliz da vida, veio a esse mundo cheio de sonhos, cheio de planos. Todo esse processo, então, que fez com que o Gelson se tornasse o Gelson de hoje. Exatamente, duas vezes vereador, professor, orientador educacional. Tive uma passagem pela gestão municipal, licenciado da Câmara, na Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Administração, na gestão do seu Balduino. Então fui forjando a nossa liderança, forjando a nossa visão de mundo, a compreensão de mundo, e depois retornando para a sala de aula, porque eleição se ganha, eleição se perde, e na medida em que você ganha, você procura ter um coração generoso, porque tu pode ser prego na política e pode ser martelo. Então, tu bate na medida em que recebe a pancada depois. Sempre tive muito zelo pelos meus companheiros e também para os adversários. Da mesma maneira com que respeitamos, fomos respeitados. E voltei para a escola, né, para a escola municipal, que eu tinha 20 horas no município de Alegria. E depois, com a oportunidade que tive de passar no concurso estadual, fui para a Caldas Júnior, onde eu pude, durante 16 anos, ser vice-diretor, ser orientador educacional, ser diretor por 8 anos, né, e partilhar com um grupo fantástico de professores e funcionários da Caldas Júnior da implantação do sonho de todo trabalhista, que é implantar uma escola de tempo integral. Então, eu me sinto uma pessoa realizada, feliz, com a convivência que tenho com os meus amigos, cresço com cada um e procuro acrescentar na vida de cada um e de cada uma um pouco do que a gente sabe fazer e pode fazer para os nossos parceiros. Que beleza! Para quem não sabe, o Gelson foi um dos caras que plantou aquela semente para que eu entrasse nessa área do marketing político, que eu me aperfeiçoasse. Eu já tinha trabalhado em algumas eleições, mas nunca de uma forma tão participativa, né? De quando surgiu o convite do Gelson para me ajudar em uma eleição lá no município dele, Alegria, né? A gente foi feliz naquela jornada. E a partir dali, então, foi plantada aquela semente, eu resolvi me especializar ainda mais nessa área, né? Já tinha me formado em marketing, né? Então a gente veio se especializando já na questão da política, né, na estratégia eleitoral, e a gente criou a Agência Bugio, né? Criamos a Agência Bugio e hoje o foco é esse, né? E por falar da Bugio, comunicação e marketing, né, a nossa especialidade é o marketing político, né? Então você imagina só, se a gente elege uma pessoa que tem rejeição, o que a gente pode fazer pelo teu negócio, né, que não tem rejeição nenhuma, que é tudo de bom. Então, entre em contato com a gente aí no 997 11 4661.
né, e contrata a agência Bugio aí para cuidar também das redes sociais, do marketing, da estratégia de comunicação da tua empresa. Tá comigo aqui também Massalai Eletrônicos, do meu amigo Victor Massalai. Tá vendo esses boné aqui, ó? Esse material aqui, o boné de couro, coisa mais linda, né? Tá 50 pilinha lá no Vic, né? No Massalai Eletrônicos, que até há poucos dias era Vic Celulares, né? Agora com uma nova estratégia, um novo posicionamento aí, então o nome da loja é Massalai Eletrônicos. Esse copo Stanley também, que a gente vai tomar uma cerveja gelada, né? Se o professor quiser tomar uma água também, está à disposição aí, nesses copos Stanley, que está 60 pila lá na Massalai Eletrônicos também, né? Então a gente vai seguindo por aqui na nossa conversa. O Gelson falou já, né, de como ingressou na vida educacional, né, na vida pública, né, como político. E agora eu quero saber, professor, os desafios da educação. Como você vê a educação no Brasil até aqui, como veio, o que na tua visão deve ser projetado para frente, para a gente revolucionar, para a gente mudar aí a vida do brasileiro através da educação, que é uma das bandeiras que tu defende. É assim, Robson, como a educação plantou sementes profundas na minha vida e frutificou, e a gente sempre tem que utilizar a educação como uma estratégia para esperançar os menos favorecidos, com acesso às letras, o acesso à cultura, acesso à ciência, ao conhecimento. O menino pobre consegue ascender socialmente, consegue chegar lá, consegue realizar os seus sonhos. E eu me sinto realizado porque na primeira oportunidade que eu tive entrando no Estado, foi meteórica a minha carreira no Estado. Eu assumi em setembro e em janeiro já estava assumindo a 30ª Delegacia de Educação em 3 de Maio. Lá plantamos reformas em muitas escolas, ampliações em muitas escolas, e implantamos o projeto do CIEP em 3 de Maio, projeto CIEP Glória Veronese, que hoje, infelizmente, né, por uma compreensão equivocada, a comunidade acabou criando lá uma escola técnico-militar, civil-militar, algo que não rima, não combina, não está identificado com o nascedouro do CIEP, do porquê que foi implantado o CIEP. É extremamente adverso, e a gente precisa suscitar isso daí, porque lá na esquina da vida, na esquina do tempo, nós precisamos nos reencontrar com essa história aí do CIEP de 3 de Maio, que é algo assim lamentável, né? Não é a mesma compreensão, não vamos discutir o mérito da escola cívico-militar, mas não é CIEP, não tem essa visão da promoção humana, da humanização e tal, e a gente precisa daqui a pouco fazer esse debate. Mas a gente conseguiu implantar o primeiro CIEP em 3 de Maio e dado um tempo, na Coordenadoria de Educação de Santa Rosa, como coordenador adjunto, nós pudemos, com aquela equipe, com a coordenadora a Roseli, com a equipe pedagógica, implantar a recuperação do CIEP Joaquim José Felizardo em tempo integral em Santa Rosa, implantar o tempo integral em Consolata, implantar o tempo integral em Alegria e, enfim, implantar no Telmo Mota. Nós conseguimos implantar o tempo integral em Santa Rosa. Então, nós de 3 CIEP voltamos para 5 escolas de tempo integral. Então, a mão da gente esteve ali, colaborando, partilhando, contribuindo, e a gente pode fazer. Então, a gente precisa utilizar dos espaços que a educação nos oferece para promover o ser humano. E a educação em tempo integral nada mais é do que edificar seres humanos capazes, com compreensão de mundo, com qualidade, com capacidade e cheios de sonhos, né, para fazer a sociedade avançar. No meu ponto de vista, a escola está defasada, o ensino, né, porque hoje a gente tem crianças de 3, 4 anos de idade que já mexe tranquilamente no celular, já está muito adiantado com a tecnologia, já conhece muito da tecnologia e com a velocidade que recebe a informação, né? E chega numa escola onde o professor ainda está lá com o giz no quadro, né, no quadro negro lá, escrevendo, né? Então, é natural que as crianças percam o interesse, né, de aprender. Então, além de trazer a tecnologia para o ensino, eu acredito que deva se pensar, né, de uma forma de capacitação dos professores, uma forma de adaptar o ensino
para essa nova realidade. Inclusive, várias escolas já têm, né, aquele vínculo com a plataforma do Google, né, que é um começo, mas eu acho que um dos principais desafios daqui a pouco adicionar algumas disciplinas, né, modificar outras, para que a escola entre nesse novo século, né, professor? É exatamente a grande carência das nossas escolas em todo o país é justamente de investimento, de entusiasmo, de formação, de qualificação, da capacitação, de valorização do profissional, dos profissionais de educação, que não é só o professor, mas é o servidor de escola também. É todo um conjunto de estratégias que a governança precisa adotar para que se garanta a qualidade na educação. É lógico que, por exemplo, as crianças mexerem no celular não quer dizer que eles têm acesso à tecnologia, não. É preciso que o corpo, a mente, a vivência, a interação com o grupo, o crescimento humano aconteça junto com o acesso às tecnologias. É isso, só o chão da escola, né? Só o piso da escola que pode Exatamente. Uma pode educação de proporcionar. qualidade requer o cidadão do mundo. A escola precisa preparar o cidadão para o mundo. A escola é um laboratório de democracia, de cidadania, e na medida em que participam do processo de gestão da escola, as crianças, os pais, os professores, os funcionários, a escola cresce em qualidade, cresce em suprir as necessidades da sua gente, e ela se enraiza como um ente da comunidade, promotor de causas, de objetivos, enfim, da qualidade de vida daquela gente. E as escolas precisam se empoderar da vida escolar e da vida da cidade. Uma escola precisa estar inserida na comunidade e interagindo, né, opinando, fazendo a diferença na comunidade. É essa escola dos sonhos que vai fazer a educação integral. Então, nós tivemos, quando passamos lá na Coordenadoria de Educação, 63 projetos de reforma de escola que nós dinamizamos em 1 ano e 2 meses que estivemos lá. Foi um trabalho articulado com a Coordenadoria de Obras, com a SPO em Porto Alegre, a Secretaria de Obras de Porto Alegre e a Secretaria da Educação tiveram aí, na situação da gente, um impulso extraordinário para a construção de reformas necessárias nas nossas escolas. Hoje, infelizmente, a gente vê que pouco investimento está acontecendo. Segundo o atual governador, esse mandato será o mandato da educação. Oxalá, né, Verdade, isso aconteça, ele tenha as pessoas certas no lugar certo e possa desenvolver, de suprir essa necessidade material, física das escolas, mas principalmente o investimento no profissional da educação. Nós vimos há praticamente 7 anos aí sem reajuste na escola, tivemos por um longo período com os professores recebendo atrasado, pagando juros sobre o próprio dinheiro, sobre o próprio salário, né, recebendo os salários atrasados e buscando no financiamento o seu salário. Então, nós precisamos urgentemente que os 33% concedidos no ano passado sejam repassados para todos os professores e profissionais da educação. É isso que o Fundeb disse. Então, com a pretensa reforma do governo, tem professores que ganham 2%, 3%, 5% de reajuste. E agora, o anúncio do atual governo federal de reajustar os índices do Fundeb aí em 14 ponto alguma coisa, quase 15%, mas que seja imediatamente repassado aos professores, para que a gente possa ver no entusiasmo dos professores a expectativa boa aí salarial, que é condição de vida, qualidade de vida, receber o seu salário, enfim, para que possam essas mudanças acontecer. Nós vimos na pandemia o professor com o seu celular, com o seu equipamento, né, pagando do seu bolso para fazer as mudanças, para fazer o Meet, para fazer a inserção nas plataformas. O professor mergulhou de corpo e alma nessa estratégia nova e agora a grande maioria está utilizando as mídias sociais aí na educação. Então nós tivemos forçadamente uma revolução na educação, mas nós precisamos desse amparo, desse suporte, desse chegar junto aí do governo, para que a gente garanta que o professor, o profissional que faz a educação, esteja em condição de trabalhar, porque nós temos muitas síndromes, a Burnout é uma delas, né, em que o professor se ausenta do processo,
porque infelizmente ele não está feliz pelo tratamento que a sociedade, enfim, sociedade organizada, o governo dá para o profissional da educação. Nós precisamos recuperar o professor, e é com entusiasmo, é com formação, é com estímulo e é com salário no bolso. E de repente renovação também dos quadros, né? Outra coisa, agora o governo federal divulgou o aumento, né, do piso nacional dos professores. O que tu acha desse aumento? Olha, se a gente tivesse tido os 33% do ano passado, mais esse aqui, nós já estaríamos quase recuperando o que a inflação está defasado, quase que recuperando a inflação desses 7 anos aí. Mas infelizmente, meia dúzia de professores receberam os 33%. A grande maioria não recebeu, porque foram avançar na parcela autônoma do salário do professor, que era parcela irredutível, parcela de redutibilidade, e acabaram reduzindo essa parcela. Então descontaram do próprio salário esse valor aí reajustado. Então dá com uma mão e tira com a outra, né? Então agora, se vir a acontecer, nós temos um sinal, mas tem que ser urgente, tem que ser para ontem, tem que ser para que nós começamos o próximo ano com mais condição de vida, com dignidade para os seus familiares. O profissional da educação precisa desse reconhecimento, não só o reconhecimento público da sociedade, mas o reconhecimento salarial. Que beleza! Esse é o Gelson Filipim, moçada, deixa eu trocar de câmera aqui para que eu apareça. O oferecimento aqui no nosso podcast também é do Vinícius Martins, experiência que faz a diferença, ar-condicionado tem também a aparelho IPTV, né, para tu assistir agora, né, o Grêmio aí deslanchando com o Luiz Soares aí na tua TV, né, tem antenas, né, para você e muito mais acessórios aí, vai estar inclusive com o stand na Feicorada aqui uns dias aí, para atender você e atender muito bem. O telefone está aqui na tela, mas eu vou falar para ti também, 996497976. Fala com meu amigo Vini, é isso aí. E a lojinha da Ana está comigo aqui também, né? Que tem roupas, lingeries, sex shop e perfumaria. Te chama no zap, 996913127. Fala com a Ana Paula aí, né? E peça o teu conde para você experimentar, para você analisar aí e levar para casa. O que você quiser também, tem aquelas novidades em sex shop aí para você apimentar a relação com o maridão, com a esposa, por que não, né? Vamos seguindo, professor. Eu sei que a tua área é educação, mas tem uma outra área que tu é muito atuante, muito participativo, e a gente não pode deixar de fora, que é a política. Meu amigo Gelson Filipim, me conta, né? Me fala, como tu tem avaliado o cenário político do Rio Grande do Sul e nacional, aí com base nas duas últimas eleições que nós tivemos ali, 2020 e essa agora. Olha, 2018, me desculpe, 2018 e essa de agora. Olha, nós somos entusiasmados, apesar das dificuldades, a gente sempre vê algo positivo dos embates, mesmo em que a gente sofre alguma derrota, e elas têm sido permanentes quase no PDT a nível nacional. Nós não conseguimos eleger o governador Brizola presidente do país. É o melhor presidente que o Brasil não teve. Nós com o talento, com a qualidade, com o brilhantismo político do Ciro, dizendo tudo que o Brasil precisava ouvir, infelizmente a sua linguagem não chegou no chão da eleição, não chegou a sintonizar com o pensamento médio da população brasileira, e nós não tivemos o Ciro como uma boa opção. Aliás, a terceira via, já nessas duas últimas eleições, praticamente desaparece na reta final. E mesmo com qualidade, com programa, com projeto, nós não conseguimos conversar com a população, e o Ciro, infelizmente, não pôde chegar lá. Mas deixamos a semente plantada. Tem um ditado aí, não é na primeira pancada que a pedra quebra. É um conjunto, é uma sucessão de pancadas aí que vai trincando a pedra. Daqui a pouco vai acontecer, de repente, com pouco esforço, mais adiante, o pensamento avançado, progressista da população brasileira, que é um povo trabalhador, um povo honrado, um povo guerreiro, bravo, vai conseguir, né, dar o tombo que precisa
para que a gente possa fazer um governo realmente popular e democrático e que os conchavos, que os acertos, a governabilidade não impeça o povo de ascender socialmente, porque de todos esses projetos que nós temos visto acontecer no país, é direito sendo surrupiado, é direito sendo sonegado, nós estamos caminhando rapidamente para antes de 1930. O que a gente sonhou, nós mandamos os nossos pracinhas para a guerra para depois construir um certo estado de bem-estar social, e nós estamos vendo isso rapidamente ser subtraído, da carteira de trabalho, dos direitos, enfim, da previdência, da saúde, da dignidade do SUS, do atendimento do SUS. O nosso trabalhador está sendo escanteado aí por esse projeto de desenvolvimento aí que é daninho, é nocivo ao povo e ao país, aos nossos recursos naturais, especialmente. Que tristeza, né? Como tu avalia, né, esse movimento bolsonarista, tudo isso que a gente está vivendo nos últimos dias aí, como tu tem avaliado? Assim, o governo Bolsonaro, a construção desse movimento bolsonarista, dessa dita direita que a gente hoje tem no país, e os últimos acontecimentos aí? Na verdade, o 8 de janeiro não aconteceu dia 8 de janeiro, já fazem 7 ou 8 anos que está se produzindo esse monstro aí, com uma avalanche de fake news, com uma estratégia muito bem pensada, que não é daqui, é lá de fora. O Bannon produziu isso lá nos Estados Unidos e fez aqui, né? Foi muito bem pago, inclusive por aqui. É preciso que se puxe pelas pernas, pelos braços do povo e se chegue nos financiadores de tudo isso aí, né? Para que a gente consiga recuperar o fio da história, avançar sobre os 3 poderes, avançar sobre a Constituição, avançar sobre a institucionalidade. Enrolado numa bandeira do Brasil, foi o cúmulo dos cúmulos, e isso foi produzido, isso foi criado, esse monstro foi criado, diariamente chegando ao aparelho celular de cada cidadão, de cada cidadã, né? Aproveitando-se das suas insatisfações, aproveitando-se dos infortúnios, da dificuldade de que as coisas deem certo nas crises. A fala fácil da fake news vai fazendo o terreno e vai construindo esse lastro aí de desesperança, de deixar de acreditar nas instituições. E muito pior do que uma democracia onde as coisas não cheguem a bom termo, não funcionem, é a ditadura onde nada funciona, a não ser o pensamento autoritário do ditador. Então, estavam lá a serviço de uma causa, muitos não sabem por que estavam lá, mas a causa é dar o golpe na institucionalidade, dar o golpe na democracia, dar o golpe na presidência da República, eleita recentemente, com uma diferença pequena de votos, mas eleita. Há 4 anos atrás foi diferente. Ninguém ficou 90 dias plantado em Brasília, na frente dos quartéis ou nas praças aí, choramingando porque perdeu-se a eleição passada. Então é necessário que se volte a trabalhar, acreditar no Brasil, acreditar na Constituição, acreditar na institucionalidade, porque assim como está lá o Lula presidente, estão os deputados, os senadores, a autoridade é partilhada entre quem ganhou e quem perdeu. E o presidente eleito é o presidente de todos os brasileiros. E é esse conjunto de articulação entre os 3 poderes que vai fazer com que o país aconteça do jeito que a sociedade espera, com a representação de quem ganhou e com a representação de quem perdeu. Então nós precisamos saber que daqui 4 anos tem eleição de novo, e quem souber se posicionar, quem souber produzir o melhor momento para a opinião pública vai garantir a sua eleição. A crítica aí ao projeto de eleição, a crítica ao sistema eleitoral foi amplamente debatida, mas isso não chegou ao convencimento das pessoas que seguiram pregando. Tá, mas então vamos anular a eleição, vamos anular os mandatos dos deputados que apoiaram o presidente. Foi uma grande, aliás, a maioria dos deputados e dos senadores são da base de apoio do presidente. E daí como é que fica? A eleição foi justa para eles, não foi justa para o presidente? A urna eletrônica
só fraudou o voto do nosso presidente. Então é preciso que a gente vá voltando à razão, voltando a ouvir os poderes, ouvir a história, né, e buscar credibilidade naquelas pessoas aí que têm credibilidade. Né? Muitos áudios, muitos vídeos que são partilhados aí, a gente nem sabe quem que é, só porque pinga sangue na postagem, o pessoal passa, se apavora e fica ali e ouve o que diz, mas o que diz? As pessoas gostam de uma tragédia, né? O que é vídeo digno, o que é fidedigno, o que é notícia e o que é fake news. Nós precisamos fazer essa separação urgentemente para que a gente volte a dar importância, porque de fato tem importância. Beleza, moçada, agora sim, uma cervejinha aqui, ó, no copo Stanley, gentileza lá do pessoal da Massalá Eletrônicos, né? A partir de agora, a cerveja entra e a verdade sai, é esse o objetivo. E tá geladinha. Beleza, moçada, então falamos já de tudo e mais um pouco de tudo, agora eu quero falar sobre, vamos seguindo o PDT, né, que é a tua vida. O Gelson se confunde com o PDT da região se confunde com o Gelson. Coordenadoria do PDT Fronteira Noroeste. E primeiro me explica o que faz um coordenador, professor. Olha, nós quando assumimos de coordenador adjunto da 17ª CRER, o cargo que o PDT ocupou, na minha pessoa, eu assumi também a coordenadoria do PDT, com a missão de fortalecer o nosso partido, de conhecer cada partido em cada um dos municípios e chamar pelo nome os nossos companheiros. Olha que eu não consigo chamar todos pelo nome, mas mais da metade eu já conheço e chamo pelo nome. E olha que nós começamos, naquela época tínhamos um prefeito, Norton Matner, lá de Senador Salgado Filho, e 3 vices. E agora nós temos 6 prefeitos e 2 vices e 30 vereadores. Nós tínhamos 18 vereadores no PDT. Então nós conseguimos organizar nossos diretórios municipais, as nossas executivas, preparar os nossos quadros, fazer a formação, qualificar, incentivar, organizar cada estrutura municipal do PDT em toda a nossa região, e tivemos essa subida, essa qualificação aí, com bons mandatos, bons gestores, prestando grandes serviços para as suas comunidades, fazendo a diferença, fazendo o nosso programa acontecer, fazendo educação integral, todos os nossos prefeitos com boas iniciativas nessa área, no turismo, no lazer, na comunicação, no desporto, na agricultura, no desenvolvimento, nossos prefeitos fazendo bonito por toda a nossa região. Somos, junto com o PMDB, o partido com mais prefeitos na nossa região. Então, um pouco é do trabalho da gente, e lógico que boa parte é do mérito desses nossos líderes aí, da estrutura partidária que conseguiram montar. Então esse é o papel do coordenador, é fortalecer a estrutura partidária, fortalecer com iniciativas, com presença, com reuniões, com encontros, com a qualificação, com a filiação, com o entusiasmo, com a energia boa que a gente consegue partilhar com os nossos companheiros. Então estamos fazendo a nossa parte. É lógico que já deu olho na sucessão, daqui a pouco nós precisamos que alguém desse grupo aí, com essa visão partidária, comece já a assumir, porque a gente também tem outras demandas, tem outras expectativas aí. Preciso também cuidar do meu município, preciso cuidar das minhas iniciativas, da minha vida. Já vão para 7 anos aí que a gente está coordenando o PDT, e eu acho que já é mais do que na hora de a gente promover as mudanças necessárias, passar o bastão para alguém mais qualificado. Não quero contar tudo, como eu pedi para o meu coordenador que me antecedeu, Antônio de Paula, não me conte tudo. Aliás, me conte muito pouco das mazelas aí da tua vida partidária, de como que as coisas não deram certo, porque eu, não sabendo, eu vou chegar melhor e vou mais entusiasmado, e com certeza vou dar solução para muitos problemas que tu não conseguiu, apesar do entusiasmo, do talento, da qualidade e do primor de liderança que é o companheiro de Paula. E ele aceitou a minha pedida, e agora eu também não quero contar tudo, para que o próximo companheiro seja feliz e a gente consiga fortalecer ainda mais a nossa causa, a nossa identidade, e a gente possa produzir desenvolvimento pela nossa região. Esse é o papel do partido político.
Então, resumindo, o coordenador ele é responsável por organizar a vida partidária nos municípios da sua coordenadoria, no caso, na região que Exatamente. ele atende. Preparar as convenções, entusiasmar agora no mês de abril, já o PDT vai estar organizando as convenções municipais, com mandato de 2 anos, para essa comissão municipal aí que vai organizar as eleições, as próximas eleições. Então, cada partido precisa ir se estruturando, se organizando, olhando seus candidatos a vereador, seus pré-candidatos a vice-prefeito, a prefeito, as coligações que vão fazer, né, organizando seus quadros aí para oferecer o que tem de melhor para a comunidade. E quantos municípios a tua coordenadoria, tu é responsável? 20 municípios. 20. E aí tem São Paulo das Missões que está pleiteando para integrar. Daí seriam 21. 21. 21 municípios. E basicamente o partido está nesses 21 municípios? Com exceção de Cândido Godói, nós estamos organizados em todos os municípios. Cândido Godói, nós não conseguimos fazer uma comissão provisória lá. O partido já teve prefeito e sucumbiu. E a gente precisa dar o tempo para acompanhar, se articular, se organizar. Estamos presentes no governo municipal, né, com um companheiro trabalhando na Secretaria de Obras, mas o partido não está estruturado. É a única carência que nós temos de... Mas ainda dá tempo de organizar para o pleito. Perfeitamente, e temos essa intenção, essa intenção. Já tem assim uma projeção de candidatos em quais municípios, onde vai ser vereador, onde vai ser prefeito, onde vai ser vice, onde não vai ter candidato? Ainda não, mas com certeza nesses 6 municípios onde nós tivemos os nossos prefeitos, o partido virá com toda a força, com energia, com vigor, para repetir os mandatos, porque são bons mandatos, a aprovação dos nossos prefeitos é muito boa. Onde nós temos os vices, esses vices possivelmente se apresentem como candidatos a prefeito ou permanecem vices, né, que tem chance de reeleição. E nos municípios onde a gente perdeu por pouco, o partido tem condição. A exemplo de Campina das Missões, a exemplo de 3 de Maio, né, tem muitas novidades acontecendo no cenário aí, a exemplo de Dr. Maurício Cardoso, a exemplo de Novo Machado, né, Porto Veracruz, é possível que o PDT vá para a cabeça de chapa. Então nós temos boas perspectivas aí, Porto Mauá também, né, os Tafarel estão lá, o segundo Tafarel que é vice, já a comunidade pedindo que um Tafarel seja o prefeito de Porto Mauá. Então o partido vem se fortalecendo. E lógico, quando há os entendimentos de outros partidos nos apoiarem, agora chega a vez do PDT apoiar, nós vamos sacramentar esse apoio, porque a política bem feita, ela vira matemática. É preciso que a gente honre os compromissos que os companheiros têm feito pela região para garantir a sucessão e fazer bem o que vem fazendo, dar continuidade, porque muitos projetos interrompidos aí depois de 4 anos fica difícil de retomar. A liderança do deputado Pompeu vai se credenciando como uma das grandes lideranças nacionais do PDT. Hoje já é o vice-presidente nacional do PDT e com certeza a sua atuação política vai amadurecendo e vai fazendo com que outras lideranças também possam surgir. O deputado Eduardo Loureiro, o deputado Gerson Burmo, o deputado Gilmar Socella, participando ativamente aí da nossa região, o Scorsato pedindo cancha, se apresentando um menino novo, moço, daqui a pouco também vai assumir espaços cada vez mais importantes. E a nossa região, já tivemos um ensaio de lançamento de candidatura a deputado estadual, com toda essa estrutura que nós temos, aliado a alguns passos aí de parceria com a região Celeiro, o PDT da nossa região possivelmente pode sonhar com tranquilidade no lançamento da candidatura a deputado estadual para a nossa região, e temos bons nomes, ótimos nomes. Então esse fortalecimento do PDT precisa ser expresso no lançamento de uma candidatura própria da nossa região, com proposta, com identidade, com inserção, para levar à Assembleia Legislativa aí um companheiro, uma companheira do PDT, com o respaldo aí dos nossos companheiros e de toda a nossa região. De repente esse candidato pode ser o Gelson Filipim? Pode, nós temos outros nomes, mas a gente também não vai se esconder. Sempre vê os caras, não vai se esconder eu sou um soldado do partido, estou à disposição do meu partido porque o meu partido precisar. Não é um discurso desse? Sem essa pretensa modéstia, mas estamos construindo para que a gente seja também uma possibilidade, mas reconhecemos grandes e valorosos companheiros, Dr. Juarez, né, os atuais prefeitos com o trabalho que tem inserção,
podem perfeitamente se desafiar, podem ambicionar, e é preciso que a gente coloque na mesa todas as nossas possibilidades aí Até porque de candidaturas. outros partidos têm, mas o PDT não tem nessa região da coordenadoria. E nem na região da coordenadoria de Três Passos, do PDT, que é a coordenadoria de Tiberê Osório, um representante, né, dessas regiões. Né? Não tem um deputado dessas regiões. Temos o Loureiro, que é das Missões, tem o Burman, que é da região de Juí, mas nós não temos na região de Santa Rosa e nem da região de Três Passos. Regiões históricas, aí dá para compreender o baixo desempenho aí da nossa bancada. Por exemplo, Palmeiras, histórica Palmeiras, do PDT, do trabalhismo, dos guerreiros, do Américo Freire, não teve candidato. Sarandi, não teve candidato. A região Celeiro, não teve candidato. A nossa região não teve candidato. São Luís Gonzaga, município histórico de candidaturas a deputado estadual, não teve candidato. Então é preciso que a gente vá preenchendo esses espaços com bons nomes, com propostas, com a identidade dessas regiões, para que a vontade deste povo esteja presente na luta diária do PDT com candidatura. Então é preciso que a gente construa isso. E esse é o grande desafio como membro do diretório estadual que somos, para que a gente plante essa disposição, né, no partido e de abrir as portas para as candidaturas, mas que das comunidades surjam nomes que efetivamente vão abraçar e vão concorrer e vão levar esse sentimento, essa vontade deste povo para a voz necessária lá no Parlamento Gaúcho. Você tem percebido que eu estou falando pouco, né? Porque esse convidado, o professor Gelson, tem muita coisa para falar, um convidado de muito conteúdo, como diria Brizola, de conteúdo, né? E pessoas inteligentes a gente não deve interromper, né? Ainda mais quando o assunto é tão bom, tão instrutivo, né? Estamos falando de política, estamos falando do PDT, que é o partido onde o professor milita, onde o professor é o coordenador, né? E ele está pensando, né? Falávamos então de passar o bastão, de repente antes ou depois das eleições municipais, né? Das ambições políticas, né? Há quantos anos já o Gelson tem militado, tem trabalhado em prol da política? Olha, eu era menino, estava ao lado do meu pai, quando o Brizola voltou do exílio, né, em 79, e algo inédito, em 6 de dezembro, no aniversário de falecimento do presidente Jango, que morreu no exílio, não pôde retornar ao país, a não ser no caixão, para ser enterrado em São Borja. Fizemos lá em Espírito Santo, debaixo da paineira do Seu Antônio Goulart, que é a sede campal do PDT no Rio Grande do Sul, lá um encontro de trabalhistas e logo depois então uma missa em homenagem ao passamento aí, né, do aniversário de morte do ex-presidente João Belchior Marques Goulart. Então, desde criança a gente teve acompanhando os passos do falecido pai, que concorreu a vereador por 3 de Maio. Tivemos candidato a vice-prefeito de 3 de Maio ali de Espírito Santo, Félix Torgeski, o Ilimar Schaffer, o pai, o Sabino, o Fischer, o Wilibaldo Schweig, o Fazolo e o Adão Sabino da Silva. Então todos esses nomes aí, 6 candidatos a vereador, plantaram o PDT na região, numa eleição que era voto vinculado. Para votar no governador, tinha que ter o candidato a prefeito no município. E nós perdemos nessa semana o Eduardo Scherer, que foi nosso candidato em Independência. Fundador do PDT. Essa questão do voto vinculado, como que funcionava? Você precisava ter todos os candidatos da mesma legenda em todos os municípios. Em todos os municípios onde não tinha candidatos, o governador não fazia voto, não tinha como votar. Ou votava em branco nas outras candidaturas e votava para o governador. Tu só podia votar de cabo a rabo. No mesmo partido. No mesmo partido. Foi uma estratégia que a direita usou para que continuasse o bipartidarismo. E o PDT sempre sofreu essa perseguição, quando vê, cai um esqueleto do armário para prejudicar o PDT. Né? É sempre assim. Mas nós viemos de mais longe, a gente tem história e felizmente não sucumbimos. A nossa identidade, a nossa causa está cada vez mais forte, porque é a causa do povo. O trabalhismo é o que faz a redenção do nosso povo sofrido, do nosso povo, um povo mais humilde.
e nós, então, fortalecendo o trabalhismo, vamos dando voz, vamos dando asas à imaginação dos que sonham, dos que acreditam numa pátria livre, numa nação soberana, né, e que seja gerida, né, pela lei, pela democracia, pelos bons ventos que a gente está vivendo agora nesse país. Falaste de trabalhismo, aí me veio em mente a reforma trabalhista, né? Essa reforma que o governo Bolsonaro fez, e que inclusive o Lupe se manifestou de repente rever algumas questões da reforma, refazer a reforma, e o governo Lula se posicionou contra. O que tu acha? A grande mídia tem o seu inimigo número um, que é o trabalhismo, porque ali está a defesa do povo, e os grandes jornais, a grande imprensa, recebe muito dinheiro dos financiadores de tudo isso aí, que é quem? Que é o grande capital que vive disso, mas esquecem que sem o trabalhador o capital também não existe. É preciso que haja a conciliação, e no regime de conciliação entre o capital e o trabalho é preciso que o trabalhador coma, vista, viva, tem acesso aos bens culturais que a humanidade produziu. Então é necessário que o trabalhador partilhe essa riqueza com o capital. E por isso surgiu o trabalhismo, para haver essa conciliação. O pensamento, velho pensamento de Pasqualini, de Jango, de Brizola, de Darcy Ribeiro, é justamente que as classes menos favorecidas possam ascender socialmente, possam desfrutar daquilo que ela produz. Então, basicamente, a visão do trabalhismo é aquela: tu tá crescendo, que bom, tu tá crescendo, peraí, dá a mão, leva alguém junto contigo. Quando o Lupe fala da reforma trabalhista ou da reforma previdenciária, que foi uma estratégia de açoitar o servidor público e os trabalhadores em geral, o Lupe encampa esse sentimento autêntico do trabalhismo. E é lógico que um governo de coalizão, como está pintando o governo Lula, para soerguer a nossa nação, vai fazer composições, inclusive com as elites. E para a governabilidade, foi assodado o Lupe, se antecipou um pouco, deveria ter ficado quieto na visão do governo. Mas jamais nós, trabalhistas, vamos calar diante da flagrante usurpação dos direitos do nosso trabalhador. E ele está ministro para defender o trabalhador. E ele não vai se furtar de fazer o seu papel. Pode um momento e a oportunidade não ser exatamente aquele em que ele se pronunciou. Mas esse sonho, essa esperança, essa expectativa está no coração de cada trabalhador, de cada trabalhadora. As novas gerações, quando se flagrarem da tremenda sacanagem que fizeram com a sua aposentadoria, temo pela sua reação. Porque quando derem em si que terão que trabalhar 40 anos para se aposentar, essa meninada de agora, que compreendendo a volatilidade do mercado e dos movimentos econômicos, eles vão sentir que em 40 anos terão pelo menos 8 que vão ficar fora do mercado. Então, para completar os 40, terão mais 8. Então, serão 48 anos para se aposentar. Então, em tese, a moçada, a meninada de agora, dos bancos escolares, estão saindo para o mundo, estão se formando aí no ensino médio, infelizmente não vão se aposentar. Quando derem em si, quando sacarem essa tremenda sacanagem que fizeram com eles, esse povo vai se rebelar. E ali é a hora do PDT estar firme na luta, estar presente na luta para construir, e Deus queira, e que a nossa nação compreenda isso logo, enquanto é tempo de corrigir, para que a gente dê suporte para essa geração aí estar garantida no sistema previdenciário. Não um por todos e todos por um, cada um por si. Essa lógica absurda do mercado precisa sucumbir, precisa ser afastada. Agora que falaste cada um por si, me veio em mente, né, os posicionamentos tanto de esquerda, de direita, né? Fala-se muito, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Meu ponto de vista, nós não temos direita no Brasil, porque um governo de direita, o pensamento de direita é o indivíduo por si só lutando contra tudo e contra todos para sobreviver do jeito que puder, né? E não tem a política social, né? Na ideologia de direita não existe, por exemplo, a saúde pública, né? No nosso caso, o SUS, né? Que é um exemplo mundial. Então, programas de transferência de renda, né? É quase inexistente, e o Brasil tem
um grande programa de transferência de renda, que antigamente era Bolsa Família, foi Auxílio Brasil, agora voltará a se chamar Bolsa Família. Então, na verdade, tivemos uma esquerda disfarçada, né, de direita, ou um centro disfarçado de direita, nesses anos do governo Bolsonaro. Agora nós temos uma esquerda moderada no poder, que é o governo Lula. O que tu pensa sobre isso? Qual que é a tua visão? Até pode me ajudar a entender um pouco mais, porque tu sabe o que é direito, o que é esquerda, o que é centro. Na medida em que o governo busca a governabilidade, o governo Lula vai fazendo os pactos, os acordos, e vai se descaracterizando da proposta inicial. Porque o Congresso Nacional é 3/4 de centro-direita, para não dizer de direita. Então é preciso que o Lula governe com esse povo. E ao fazer esses acordos, esses pactos, ele vai se afastando. Vai descaracterizando a ideologia do sonho que nós de esquerda temos com o candidato a presidente. Mas é lógico que para combater o fascismo, para combater tudo que a gente vinha passando e essa escalada de subtração de direitos, que um governo de centro, direita, como está pintando de ser esse governo do Lula, para garantir a governabilidade, é melhor do que a gente tinha 4 anos aí. Então, mas a gente não precisa se iludir que com esses acordos nós vamos recuperar muitas coisas, mas o respeito, a democracia, a voltar a se manifestar, para a gente garantir que a vida do trabalhador volte às bases mínimas aí que a gente tinha antes do governo Bolsonaro, é preciso que a gente atue fortemente, que a gente ganhe as ruas. E uma coisa, um presente maléfico do fascismo, que foram as ruas. A esquerda não está nas ruas hoje. Acanhada, acabrunhada, envergonhada, precisa voltar às ruas para exigir os seus direitos, exigir que o trabalhador seja respeitado, exigir que nós tenhamos o SUS fortalecido, que nós tenhamos a anti-reforma da Previdência, a anti-reforma trabalhista, que só melhorou para quem? Muito bem, estou recebendo o meu amigo Gelson Luiz Filipim, professor, orientador educacional, político e corretor imobiliário, que daqui a pouco eu vou chegar lá, porque o Gelson também é coordenador do PDT Fronteira Noroeste e é um entusiasta aí do trabalhismo, né, das políticas de esquerda no Brasil. Já ressalto aqui que eu quero receber alguém de direita aqui para a gente conversar, para que exponha suas ideologias, seu modo de pensar, seu ponto de vista aqui neste espaço também, né? Mas hoje estou recebendo então meu amigo Gelson Filipim, que está falando um pouco da ideologia de esquerda, da reforma trabalhista. Como que tu está vendo a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, do ponto de vista de esquerda, do ponto de vista de um cidadão de esquerda, de um trabalhista? Para falar em linguagem simples aí para o nosso interlocutor, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aí, uma tremenda empulhação. Parece que a velha história do chapéu do palhaço. Passou a reforma trabalhista, o desenvolvimento vai acontecer. Vamos ter dinheiro no bolso. Não aconteceu. Passou a reforma previdenciária, daí agora sim, então, a nação vai bombar. Não aconteceu. Então, quando as novas gerações souberem da tremenda empulhação, da sacanagem que fizeram, dessa violenta subtração de direitos, da usurpação dos direitos do nosso trabalhador, é lógico que nós temos que reagir. E a esquerda precisa ganhar as ruas, precisa se manifestar, a presença no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no Sindicato dos Servidores, nos sindicatos dos professores. Nós precisamos militar, do verbo militar, na luta sindical para que a gente recupere esses nossos direitos, porque a reforma trabalhista sucateou o serviço público. A reforma previdenciária está sucateando carreiras importantes para o nosso Estado. E nós precisamos retomar essa caminhada, e é com presença nas ruas, com participação, não com esses fatos lamentáveis que aconteceram em Brasília no 8 de janeiro, mas com a nossa presença exigindo nas praças, nas ruas, a recuperação do estado de bem-estar social, que no pós-guerra aconteceu e a humanidade avançou oferecendo, garantindo direitos aos trabalhadores, e agora o mundo caminha rapidamente aí para essa eliminação aí. Então eu vejo o caos, eu vejo a dificuldade, vejo o ocaso nessas investidas aí do grande capital, que é volátil, ele é corrupto, né? A exemplo
que a gente tem aí do que aconteceu aí com as lojas americanas, com figuras, né, que inclusive se enraizaram aqui no Rio Grande do Sul, comprando há poucos dias aí a CE Preço de Banana, né, o Lehman aí, e a sua atuação lá nas lojas americanas, uma tremenda fraude. A exemplo do que privatizaram a CRT no passado, e um ano e pouco depois já foram se socorrer no BNDES pedindo dinheiro porque não conseguiram, através da Oi aí, sobreviver. Então, agora privatizaram aqui no Rio Grande do Sul a CE, o escândalo das americanas. Daqui a pouco já tem gente falando que precisa alcançar dinheiro público, dinheiro do Estado, para acudir essa maracutaia tremenda que fizeram lá. Então, assim, ó, os recursos públicos têm que servir ao povo e não a uns que de calote em calote vão sangrando a nossa nação. É esse cuidado que nós precisamos ter. E a nação precisa deixar o dinheiro que é do povo, para promover o desenvolvimento e o crescimento humano da nossa população. Esses golpes aí, mirabolantes aí, precisam ser combatidos, precisam ser bem cuidados, bem gerenciados aí, porque daqui a pouco nós vamos estar tirando da boca do povo para pagar essa maracutaia. Muito bem, né? Falamos em nome da Massalai Eletrônicos, a loja do Victor Massalai. WhatsApp 996774518, 996774518. Esse copo Stanley que você está vendo aqui, ó, aquele que o professor também está tomando, até vamos abrir mais uma cerveja aqui, né? E vamos derramar aqui no copo, né? Para a gente fazer uma propaganda bem feita do negócio aqui, né? Olha, tão gelada, tá saindo fumaça. Acho que ela tá fervendo, tá quente mesmo. Eita, cervejinha, né? Para você que tá aí assistindo, acompanhando a gente aqui no nosso podcast, né? Então, Victor, né? A loja do Victor Massalai, Massalai Eletrônicos. Antes era Vic Celulares. Também esse boné aqui, gente, ó. Boné de couro, muito bonito, né? 50 pila o boné, 60 pila o copo Stanley. Nos próximos a gente vai estar trazendo mais promoções lá da Massalai Eletrônicos. Também está comigo a lojinha da Ana, que tem roupas, lingeries, né, produtos de sex shop para você apimentar a tua relação com o teu marido, com a tua esposa. Também para dar aquele presente legal, né? E tem lingerie, tem perfumaria também, né, para você à disposição na lojinha da Ana. O telefone é o 996913127. Tá comigo aqui também o Vinícius Martins, experiência que faz a diferença, instalação, comercialização de ar-condicionado, antenas, também acessórios, celulares e muitas, câmera de vídeo monitoramento, itens de informática para você também, aí com o Vinícius Martins, experiência que faz a diferença. Inclusive o Vini vai estar com um stand na Feicorá. Aí te prepare que tem novidade para ser lançada na Feicorá aí pelo Vinícius Martins, né, gente? Beleza? Tô recebendo meu grande amigo professor Gelson Luiz Filipim. Falamos de política, falando da vida pessoal, de parte da trajetória do Gelson, e que é um estudioso, um cara inconformado, que nunca para, né? E agora está com mais um desafio aí, estudou, se preparou e é corretor imobiliário agora. Me conta, tio, por que nessa altura da vida resolveu fazer brick? Antes de eu ser professor, eu já ajudava o meu falecido pai aí a fazer os contratos, fazer a publicidade, fazer a divulgação, que ele trabalhava como corretor. Não tinha, eu cresci e por isso também logo parou, né, porque vem a pressão da categoria organizada aí sobre quem não tem a qualificação, né? E eu fui para a escola e tinha vocação, e tenho, e gosto, e amo a minha profissão, mas já preparando para o pós-aposentadoria aí, para plantar raízes aí numa atividade que me encanta, que me faz feliz, e proporcionar a oportunidade de alguém comprar e ao mesmo tempo de alguém vender é uma alegria dupla, né? Tu se encanta com a aproximação entre as vontades. Então tu é o cara que facilita e faz um negócio bom para os dois. Bom para os dois, a gente aproxima. No caso, aí para tua esposa, vê? Também, dá 3, 4. Para as famílias. Mas é aquela coisa assim, o cara que compra uma casa está realizando um sonho, né? Muitas famílias têm o sonho da casa própria, né? Então, tu é um agente que intermedia a realização do sonho. Então. Ajuda a construir esse sonho, a chegar lá, aproxima, encanta, entusiasma, leva informação, a questão da documentação, a questão da facilidade aí de crédito, da condição para que o negócio aconteça. E a gente vai mostrando, vai divulgando, vai apresentando, vai
Há quanto tempo tu já está atuando no mercado, Gelson? Porque eu tenho visto nas tuas redes sociais. Um ano e meio, um ano e meio. Que tem feito bastante brick, tem fechado bons negócios já, né? Estamos trabalhando um ano e meio, claro que no período fora de sala de aula, né? Quando o sábado, domingo, à noite, né? O retornado do expediente da gente, estamos batalhando. Então, ainda estamos tímidos aí no ofício, mas já ganhando algum espaço aí, a região chamando, né? Especialmente em Alegria, bastante negócios acontecendo, uma carteira boa aí de imóveis, né? Terrenos, casas, chácaras, sítio, terra. E a gente vai conseguindo, né, garantir que o sonho da casa própria, da terra, do terreno, possa se consolidar. Então estamos fazendo com vontade, com disposição, com energia boa e garantindo bons negócios. A pessoa que quer comprar uma casa, que conselho tu daria? Quais os itens? Como que ela deve avaliar o imóvel? O que ela deve ver primeiro neste imóvel ou nesse terreno que ela vai comprar? Quais as situações que ela deve mapear para fazer esse negócio? A aproximação dos equipamentos públicos, a disposição aí da pavimentação, da iluminação, o espaço, a disposição do terreno também em relação ao sol, em relação à insolação, a questão da drenagem, né? E, lógico, o visual. A gente vive do belo, da riqueza. Então, uma casa bonita, num lugar bonito, num lugar com vizinhança boa, é o sonho de consumo, né? E isso tudo é levado em conta e a pessoa vai formando juízo aí, e isso fluindo, o negócio acontece. Que beleza. Gente, conversei com o professor Gelson Luiz Filipim, né? Deixa o número aí para o pessoal entrar em contato, então, para tu fazer uns briques de casa aí, se vender alguma, me dá uma comissão, né? 999424842. Eu tenho uma página no Face, né? Gelson Filipim, corretor. Então o pessoal pode verificar todas as propostas que a gente tem, estão ali, né? Todos os imóveis que a gente tem disponíveis estão ali na minha página. Então dá uma corridinha de olhos ali, pá, mas tem isso para vender, tá exatamente no que eu quero. Eu já está com 600 e poucos integrantes na página, seguidores da página. Quero ver se os 5.000 que estão aí, de amigos no meu Face, começam a olhar. E a gente tem divulgado bastante nas redes, no Marketplace. A gente usa bastante o Story, usa, né, o Instagram também, timidamente o Instagram. Está aprendendo no Instagram? Estão aprendendo, estão pegando. É uma mídia ainda que não é da tua geração, mas você já está entrando nela então, também, devagarinho, né? Então tem o Homer também, que é uma outra plataforma dos corretores. Aí são 300 mil imóveis no Brasil, cadastrado aí. Então todos os corretores, tem em torno de 70 mil corretores que são filiados. Então tu tem um negócio em Caxias do Sul, eu não vou pegar o carro e ir lá em Caxias, mas tem um corretor, um colega que vai lá, vai fazer um negócio, a gente vai mear, vai dividir então a comissão, mas vamos garantir que o meu cliente tenha um atendimento qualificado lá em Caxias do Sul. Então a gente vai aos poucos ganhando espaço aí para trabalhar de modo articulado com outros profissionais aí, garantindo o deles, o da gente, e a satisfação do nosso cliente. Que joia. Gente, então, tive o prazer, a honra de receber o Gelson Luiz Filipim aqui, meu amigo, para falar da vida pessoal, para falar dos negócios, para falar de educação, que é uma coisa que ele entende muito. A gente poderia ficar aqui por muito mais tempo, né? Mas eu quero agradecer, Gelson, deixar à disposição para tu fazer tuas considerações, conversar aí com o meu público, né? Com o pessoal que me assiste, que me olha, que me prestigia aqui no meu podcast. Olha, de coração, Robson, e a sua seleta audiência, é um presente que a gente recebeu, presente de aniversário, daqui uns dias eu está fazendo 55 anos. Acredito que o melhor presente que eu posso ter recebido é esse convite, falar com vocês, e esperançar cada um e cada uma, dizer que o futuro está na mão da gente, está no coração da gente, está no pulsar nos nossos atos, está na nossa capacidade de acreditar no amanhã, de fazer com que cada dia seja um dia especial, e a gente batalhar pelo sonho da gente, pela vontade da gente, pelos da gente, fazer com que a humanidade floresça em novas atitudes, num cuidado especial à vida, à humanidade, aos bens culturais, enfim, a natureza que nos presenteia todos os dias com todas as bênçãos. Então, eu
só tenho a agradecer por esse momento, por esse espaço e desejar para ti, Robson, uma caminhada de sucesso, frutífera, alvissareira e que você possa alcançar todos os sonhos e que o teu podcast seja o espaço para as culturas, para as gentes da nossa região expressarem ali o que sentem, o que vivem, o que querem e o que amam, porque a gente precisa falar de amor também, porque viver é falar de amor, é querer, é sonhar, é acreditar. E fica aqui o convite, professor, para que tu retorne numa próxima oportunidade e traga o violão para cantar para nós um pouco, né? Com Porque o Gelson certeza, é um com artista, certeza. já tive o prazer de prestigiar em alguns momentos, em algumas jornadas, né? E o professor passou a mão no violão e deu um verdadeiro show, animou o pessoal lá. Então, gente, vou ficando por aqui, deixando um abraço para você. Lembre-se sempre, joelho no chão, olho no céu e a vitória é nossa. O cara lá de cima é aquele que pode prover tudo aquilo que você precisa, desde que você acredite, tenha fé. Um abraço e até a semana que vem. Com certeza você vai acompanhar os recortes aí durante a semana. Valeu!